Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 maiores erros que um trader pode cometer. Tá? Então é para ser um vídeo bem rápido, é para ser um conteúdo bem sucinto, em que a gente possa entender aí quais são os erros, né? Quais são as gafes que podem levar aí qualquer trader à ruína financeira. E eu vou ser bem sincero com vocês, tá, pessoal? Eu queria muito que alguém tivesse pegado na minha mão quando eu comecei a botar o meu dinheiro no mercado e mostrar isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. Então vamos começar. Bom, o erro mais comum, né? E para mim ele tem que ser o número 1 da lista, né? O pior de todos é deixar de usar o stop, né? O cara não coloca a ordem de stop loss. Para mim, pessoal, essa é a pior gafe que vocês podem cometer, tá? E infelizmente tem muita gente que ainda não usa o stop, tá? Então assim, tem gente que diz que a tendência é a melhor amiga de um operador, né? Eu digo para vocês que o melhor amigo de operador é o stop. O stop ele tem uma função muito importante que muita gente não consegue entender, que é cortar as nossas perdas antes que seja tarde demais. Quando que é tarde demais, Felipe? Quando as perdas começam a crescer, e aquilo tem um impacto psicológico sobre você que você simplesmente não consegue mais cortar as perdas. Né? Quando a perda está em 30%, 40%, 50% do teu capital, você simplesmente não consegue vender. Tá? É muito difícil você aceitar aquele prejuízo. Tá? Tem um conceito muito abordado naquele livro chamado Rápido e Devagar, tá? Do Daniel Kahneman, que são as heurísticas comportamentais. Né? Existe uma heurística comportamental conhecida como aversão à perda, tá? Que faz as pessoas tirarem o stop, né? Ou pensarem da seguinte maneira, e isso para mim é pior ainda, é pior do que não usar o stop. Tá? Eu não vou colocar o stop, mas eu vou observando aí o comportamento do preço, tá? E se precisar eu vendo. O cara que fala isso para ele mesmo, ele está se enganando. Ele está se enganando, ele está caindo na heurística comportamental de aversão à perda. Ele desenha o cenário da perda na cabeça dele, só que ele não consegue aceitar esse cenário. Se ele aceitasse esse cenário, ele ia lá e configurava a ordem de stop e não tirava a ordem de stop. Então assim, pessoal, é importante entender que antes de tudo, antes de você entrar no mercado, antes de você ir lá e apertar o botão comprar em qualquer ação, é importante que você entenda que faz parte do processo de formação de um operador de mercado aceitar que vão haver operações vencedoras e vão haver operações perdedoras. Faz parte, pessoal. Eventualmente você ser estopado vai acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Por isso a importância de ter um sistema operacional, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, que possua uma expectativa matemática positiva, isso é, trabalhar sempre com relações risco-retorno maiores do que 1:2. Então, se você tem uma operação cujo teu risco é 5%, você tem que ter um alvo que é no mínimo 10%. O ideal é que seja 1:3, 1:4. O ideal é você sempre trabalhar com stops curtos e alvos longos. Tá? Por mais bonita que esteja a configuração gráfica, tu não deve entrar em operações que o stop esteja muito caro, que o risco contido naquela operação seja um risco que tu não consiga lidar com ele. Tá? E obviamente o dimensionamento de posições correto. Tá? Você entrar sempre com pedacinhos da tua carteira. Nunca colocar metade da tua carteira num ativo, 100% da tua carteira num ativo. Né? All-in, que nem o pessoal fala. Pô, tô acreditando muito nessa posição aqui. Ó o gráfico, all-in. Pessoal, eu já vi muito gráfico bonito falhar. Gráfico que tava lindo. Tu olhava para aquilo lá e falava assim, caramba, dá vontade de botar todo o meu dinheiro, mas tu não pode. Então deixar de utilizar o stop é a maior gafe que um trader pode cometer. Tá? É assinar o atestado de óbito no mercado. Bom,
a segunda gafe, tá? Acho que os amigos devem estar surpresos aí, tá? Mas a segunda gafe, tá? Que eu considero aí extremamente horripilante, tá? Qualquer trader deve passar correndo dela, é vender cedo demais. Tá? Já dizia aí um dos grandes nomes da especulação, né? O que para mim foi o maior trader que já pisou nessa terra, e foi o Jesse Livermore. Ele dizia o seguinte, né? Nunca foi o fato de eu estar pensando, né? O fato de eu estar aí raciocinando que fez com que eu fizesse um dinheiro grande, né? Esse cara, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou fazer um vídeo comentando um pouco sobre a história dele, mas ele vendeu a bolsa em 1929, ele fez uma fortuna que foi uma das maiores fortunas do mundo na época, tá? Na época o cara fez 100 milhões de dólares, mas se tu corrige para a inflação, isso dá em torno de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, tá? Para a época isso era assim uma fortuna inestimável, tá? Então ele sempre falava o seguinte: nunca foi o meu pensamento, né? Nunca foi meu raciocínio, a lógica que fez o dinheiro grande para mim, foi sempre eu esperar. Eu ficar sentado, esperando, vendo o tempo fazer a sua mágica. A verdade, pessoal, é que se existe uma habilidade no mercado que é difícil de adquirir, tá? E que são poucos os operadores que têm, tá? Eu, depois de 7 anos, aí, quase 7 anos, né? Agora fez 6 anos e pouco, trabalhando com o mercado, eu ainda não consegui ainda masterizar isso aí, tá? Eu tô longe de masterizar isso aí. É a paciência. Isso aí demora muito tempo e mesmo assim traders profissionais hoje em dia ainda cometem essa gafe de vender cedo demais. Tá? Isso é um negócio que a gente tem que trabalhar, talvez seja o aspecto de prioridade número 1 aí que a gente tem que trabalhar. Tá? Então assim, leva anos para alguém aprender que o dinheiro grande, né, o dinheiro que muda a gente de patamar, que coloca a gente em outro nível, tá? Em outro pedestal, ele é construído quando você está posicionado por diversos meses, diversas semanas ao longo do tempo. Tá? Então é importante ressaltar, pessoal, que deixar os ganhos correrem livremente enquanto ainda não há nenhum argumento técnico para sair de uma operação e cortar as perdas rapidamente quando o mercado nos mostra que a gente está errado é o que faz você ganhar dinheiro no longo prazo. Né? Então aqui a gente tem uma ponte entre a primeira gafe, aí, que é o cara que não utiliza o stop, o cara que deixa as perdas correrem, né, as perdas aumentarem, e o cara que quando bate um lucrinho de 5%, 10%, o cara já liquida a posição. Tá? Tem que ser o contrário, a gente sempre tem que esperar que as nossas posições vencedoras venham a se valorizar cada vez mais, a se tornar cada vez mais vencedoras, e sempre temer que as nossas posições perdedoras possam registrar perdas maiores, né? Sempre saber cortar a perda o quanto antes, né? Oportunidade tem todo dia, toda semana, todo mês aí dentro do mercado. Fazer preço médio. Pessoal, essa é uma tática muito comum, né? Isso aí é mais antigo que sei lá o que. Quando a gente vai nesses fóruns aí, né, de internet, de ações, a gente vê o pessoal fazendo muito preço médio, adotando essa prática, né? Então, é aquela história, né? O que é o preço médio, para quem não sabe? Vamos lá, você tem uma ação a R$20, tá? O cara está comprado a R$20, ela cai para 16. Tá? O cara está comprado em 1.000 ações aí, a R$20, tá? Ela cai para 16. O cara vai lá e compra mais 1.000 ações. Agora ele tem 1.000 a 20, 1.000 a 16. Ele baixou o preço médio dele, né? Se tu faz o cálculo, o preço médio do cara acaba caindo. Tá? Então tu vai abaixando o preço médio. Qual que é a lógica do cara? Quando voltar a subir, eu vou ganhar uma fortuna, eu vou estar com um preço menor ainda, né? É o famoso martingale, né? A tática suicida aí do mercado. É você dobrar a tua posição sempre que você erra. Tá? Isso é perigosíssimo, né? Isso já foi comprovado que isso aí é a fórmula para falência. Tá? É muito utilizado aí por apostadoras em jogos de azar, né? Então isso a gente nunca pode fazer. Tá? Acontece que esse raciocínio de que um dia volta, tá? Às vezes não volta, né, pessoal? Às vezes não volta. Tá? Então, só para mostrar alguns exemplos para vocês, essa aqui é a Oi. Tá? A Oi já chegou a valer R$258. R$258. Você já imaginou quem foi fazendo o preço médio aí no meio do caminho, esperando, não, uma hora eu vou pegar a reversão da tendência e vou ganhar um dinheirão?
Tá até hoje esperando. Agora é capaz de vir a tal da reversão da tendência aí. Tá, mas você acha que o cara teve dinheiro para ficar fazendo preço médio dos R$258 até R$1? Não teve, né, pessoal? Esse cara quebrou. A gente tem a própria Eneva, tá? Uma das minhas queridinhas na bolsa que agora está se recuperando, mas olha o quanto ela já valeu. R$813. R$813 ela chegou a valer também ali por volta de R$1, né? Hoje ela está valendo 47, então imagina quem foi fazendo preço médio nisso aí. Tá? O cara teve sorte de estar reavendo pelo menos uma parte do capital dele, né? Mas todo esse tempo que ele passou aí posicionado em um ativo, em uma posição perdedora, imagina o que ele podia ter feito com esse dinheiro. Imagine quantos ativos ele poderia ter se posicionado, ativos bons, ativos de tendência de alta, que poderiam ter dado aí para ele retornos muito grandes se ele tivesse simplesmente cortado a perda dele quando ainda era uma perda pequena. Tá? Tem outros exemplos, né? A própria Ciel, aí, o caso recente da Ciel, que estava valendo R$26, eu vivenciei isso. Tá? E agora vale R$4, chegou a bater R$3 aí no último fundo. Tá? Então assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tirar o stop e ficar fazendo preço médio. Tá? Tem gente que fala aí, eu não uso stop só atrapalha, você é violinado. Tá? Eu prefiro ser violinado do que acabar com uma perda de 50%, de 60%, uma perda devastadora que não tem como você se recuperar. Não sei se você sabe, mas quando você perde 50%, você tem que ganhar 100% para voltar no patamar que você estava antes. Você acha que é fácil ganhar 100% assim? O cara está com 100 mil. Vamos lá, ele perde 50%, ele passa a ter 50 mil. Todo juro composto agora passa a incidir não sobre os 100 mil. 100 mil já não tem mais. Passa a incidir agora sobre 50 mil. Então, para ele voltar a ter 100 mil, ele precisa fazer 100%, ele precisa dobrar os 50 mil. Na minha visão, o preço médio é um artifício que pode ser extremamente útil para o investidor. Aí a gente está falando de duas coisas extremamente diferentes, né? Que eu já fiz um vídeo aqui no canal, qual que é a diferença do investidor e do especulador. O investidor, o cara que tem como objetivo construir patrimônio, participação societária em boas empresas ao longo do tempo, o cara que não está nem aí para o preço, tá? Esse cara sim pode utilizar do preço médio, tá? Que é um artifício extremamente interessante para ele. Eu mesmo, na minha carteira de longo prazo, que eu aporto, né, todos os meses aí em boas empresas, um pouquinho, tá? Eu uso o preço médio, né? Eu vou fazendo o médio de acordo com as oscilações do mercado, isso é uma coisa que me ajuda muito. Agora, o trader, o cara que pensa em comprar barato e vender caro ou vice-versa, tá? Ele jamais deve utilizar esse artifício do preço médio. Tá? Ele tem que ter uma estratégia envolvendo 3 pontos: o gatilho, o stop e o alvo. Tá? Ou bate no stop, ou bate no alvo. E tem que ter stop, tem que ter alvo. Tá? O alvo pode ser, por exemplo, uma estratégia, né? Como conduzir pela 9, mas tem que ter uma estratégia, pessoal. O trader que faz preço médio, ele está cometendo um suicídio financeiro lento e doloroso, onde aos poucos, né, mês após mês, ele vai se enganando cada vez mais, ele vai vendo aquele patrimônio dele sendo dilapidado, todo aquele capital que ele demorou anos para construir sendo destruído aos pouquinhos. Ele não vai poder fazer nada a respeito, porque esse negócio de não utilizar stop fazendo médio simplesmente cria um gatilho mental, tá? um impacto psicológico tão grande que você não consegue realizar o tamanho daquela perda. Bom, operar a notícia, tá? Pô, pessoal, se tem um negócio que me irrita, tá? Se tem um negócio que me irrita muito, eu sei, né, que a maioria das pessoas, tá iniciando no mercado, precisam desse tipo de orientação, e tô aqui eu fazendo vídeo justamente para esse tipo de gente, mas irrita, né? Vamos falar a verdade. O cara perguntando por que tal ação caiu, ou então o sujeito divulgando aquela notícia velha pra caramba, que já tem semanas, né? Que ele vai dizer que é fresquinha, que saiu agora, que os insiders já têm conhecimento disso aí há anos, dizendo que tal ação vai subir, né? Então, você vai nesses fóruns aí, cara, tá cheio de gente. Olha aí, o ministro Guedes falou que tá muito preocupado com a situação das companhias aéreas na crise do coronavírus. Então a Azul amanhã vai pra lua, vai bombar, vai subir 20%. O que acontece no dia seguinte? Nada.
Tá? Ou então, pô, o Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, falou que vai utilizar todos os artifícios que possui para salvar a economia americana. S&P 500 a 4.000 pontos até o final do ano. Pessoal, aceitem uma coisa. Às vezes o movimento dos preços simplesmente não tem explicação nenhuma e as notícias não servem para nada. Tá? Servem para fazer alarde, para movimentar as massas, para criar ordens de compra e venda, para que os grandes, né, quem realmente sabe operar o mercado, possa ter para quem vender e para quem comprar quando eles quiserem. Para isso que serve aí as notícias, os portais de notícias sensacionalistas. Tá? Então, normalmente, o mercado ele só sobe e desce porque sim, porque a oferta está maior que a demanda ou vice-versa. Então, às vezes, não tem explicação. Ficar procurando entender o porquê dos movimentos dos preços, desenhando cenários com base em notícias que tu leu, sabe Deus aonde, só vai te deixar maluco ou frustrado. Ou os dois, né? O cara vai ficar maluco e frustrado. Maluco porque já não aguenta mais aquele negócio não funciona e frustrado porque o negócio não funciona. Então, assim, um trader, tá? Ele possui 3 saídas. Ou ele vai operar o gráfico, ou ele vai operar com base em modelos estatísticos, que existem sim modelos estatísticos, né? O caso dos quants, aí, eles fazem estatísticas e operam em cima disso. Ou ele vai possuir alguma informação privilegiada. Tá? E atenção, isso é crime, tá? Isso é contra a lei. Tu não pode operar informação privilegiada. Se tu sabe alguma coisa antes do público ficar sabendo, tu vai estar cometendo um crime operando em cima disso. Tá? Então, não existe outra alternativa, tá, pessoal? E aí tem aí mais uma frase do Livermore, né? Os amigos podem ver que eu adoro esse cara, eu adoro as frases dele também. Que ele fala o seguinte, né? Essa é uma frase que eu acho muito fantástica dele. Aliás, o cara só tem frases fantásticas. Ele fala o seguinte: primeiro, não fique investido no mercado todo o tempo, tá? Vão ter momentos no mercado que você tem que estar líquido. Você tem que estar com caixa, tá? Principalmente se você não está confiante qual vai ser a direção que o mercado vai seguir, tá? E esperando uma confirmação. É o caso que a gente está agora, tá? Quem assistiu os últimos vídeos de fechamento, quem está assistindo esse vídeo depois pode considerar isso aí, mas a gente nesse momento, no dia que eu estou gravando isso aí, no dia 3 de julho, a gente está numa consolidação. É o que eu falo para os amigos, o melhor a se fazer é operativos extremamente fortes que se descolem do índice, ou então esperar. Se tu não está seguro, espera. Fica líquido, espera uma confirmação do próximo movimento e aí tu opera a favor do próximo movimento. Tá? Segundo, tá? É a mudança nas tendências maiores que acaba machucando aí a maioria dos especuladores. A gente vai falar sobre esse tema em outro vídeo. Tá? O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, tá? Vocês vão ver que isso tem relação com essa frase. Muita gente, eu vejo que faz uma coisa que eu fazia muito, que me prejudicou pra caramba, pessoal. Tá? Acho que assim, existiu uma época, né? Já fazia ali, acho que um ano e meio que eu estava operando no mercado, lá em 2014, e já era 2015. E, eu sabia a técnica, tá? Eu sabia a técnica, porque eu ia que nem um louco, um monte de livro de análise técnica. Eu sabia, de cor o negócio, podia me perguntar qualquer coisa. Tá? Eu sabia como é que funcionava o gerenciamento de risco, eu tinha um sistema operacional, tá? Só que eu não progredia. Por que eu não progredia? Depois fui perceber que isso aí era um problema psicológico, tá? Eu ficava girando a minha carteira que nem um doido varrido, tá? Que nem um cachorro maluco, tá? Então assim, esse é um problema muito grave aí. Acredito que ninguém que esteja me acompanhando tenha dinheiro para entrar em todas as oportunidades que a Bolsa vai nos oferecer dia após dia, né? Semana após semana, mês após mês. Então é preciso ter o conhecimento para saber selecionar quais são as melhores oportunidades, né? E esse é o trabalho que eu faço lá no grupo. E mesmo assim você não vai quebrar a cara, tá? A gente não pode ignorar o fator sorte, tá? Vai ter hora que tu vai olhar aquele papel lindo graficamente e aquele outro papel que nem estava tão bonito assim vai andar, tá? Acontece, faz parte, tá? Tem que saber rebolar aí nesse sentido. Mas
o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: o trader ansioso, e aí vem, né, a gafe, o trader ansioso, o trader afobado, o cara que quer estar no mercado o dia inteiro, né, isso vai contra aí o ensinamento do Livermore, né, que às vezes a gente tem que estar líquido, às vezes a gente tem que estar extremamente fora do mercado, não posicionado, esperando por um movimento, uma confirmação aí de qual direção o mercado vai seguir. Esse cara afobado, ele vai querer estar o tempo todo posicionado em alguma coisa, tá? Ele não consegue ficar líquido, esse era o meu problema, tá? Eu era tão ansioso, eu era tão afobado com o mercado, tá? Isso é um problema que ao longo do tempo eu fui lidando com isso, né? E aprender o position me ajudou muito nesse sentido, né? Eu comecei fazendo swing trade só depois que eu fui descobrir o position, tá? Mas na menor das oscilações contrárias à posição, então o cara tá certinho, seguindo o sistema operacional dele, ele compra lá no gatilho que é 10 e 20, daí no dia seguinte ele vê outro papel, outra ação, dando outro sinal de compra interessante, e aquela posição dele, tá, que ele tinha comprado bonitinho nos 10 e 20, não bateu no stop ainda, tá, cai um pouquinho, ó, vai para 9,90. Tá? Ele fica doido, ele tira o dinheiro dela e vai para outra. Ele fica nesse giro infinito porque ele não consegue ficar em um galho só, tá? Se concentrar naquilo que ele está operando naquele momento e entender que existem certos momentos que tu tem que estar líquido. Tá? E aí vai ficar pulando de galho em galho, igual um mico-leão dourado. Vocês conhecem o mico-leão dourado? O mico-leão dourado é da nota de 20, né? Que está prestes a entrar em extinção aí, né? Então é uma analogia que eu fiz, que o cara está prestes a entrar realmente em extinção no mercado se ele continuar com essa atitude de ficar pulando de galho em galho, não saber esperar, ter paciência, seguir o operacional e entender que às vezes ele precisa estar líquido, tá? Você não precisa estar posicionado no mercado o tempo todo. Pessoal, o ano tem 365 dias. Isso é muito tempo, tá? Dias úteis aí vão ser o que? 80% disso, tá? Mas mesmo assim, isso é muito tempo, tá? Oportunidade tem quase todo dia. E saber aproveitar as oportunidades boas, as oportunidades que realmente valem a pena serem aproveitadas, tá? Demanda paciência. Paciência talvez seja a maior virtude que um investidor, um operador possa ter dentro do mercado financeiro, dentro da bolsa de valores. Vou encerrando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo. Se vocês gostaram, por gentileza, deixem um like aqui, ajuda muito o meu canal a crescer, ao poder continuar divulgando aí esse conhecimento para vocês. Aproveita e se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações e convida os amigos aí a participar das minhas redes sociais. Tem o grupo aqui, tá, o canal público, na realidade, do Telegram, onde eu faço sorteios, enquetes, tento me comunicar com vocês para poder entender essa demanda por conteúdo aí que o pessoal que me acompanha tem. Um forte abraço para os amigos e até mais.